Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Denise Garcia e hoje a gente vai mergulhar num tema que eu sei que está tirando o sono de muitos de vocês. É essa pressão esmagadora de tentar dar conta de tudo nesse ano que acabou de começar. Você se sente sobrecarregado, provavelmente, exausto, exausta, antes mesmo do tempo começar de verdade, do ano engrenar. É natural. Se você sente que a lista de tarefas, a lista de demandas, ela é infinita. E isso, quando você observa a sua energia, a sua paciência, a sua clareza, começa a ficar cada vez mais escassa. Eu já passei por isso. Se você é um profissional que talvez esteja no início de uma jornada de liderança, ou pode ser que até você já seja líder, mas que está se sentindo sobrecarregado, sobrecarregada, está querendo buscar um equilíbrio real, equilibrar a vida profissional com a vida pessoal, talvez um crescimento, mas que não custe a sua saúde mental. Então, essa aula é para você. Seja muito bem-vindo. Eu entendo perfeitamente essa sensação, porque eu já vivi e eu prosperei por décadas. Foram mais de 40 anos de mundo corporativo, mais de 30 anos como executiva, em ambientes corporativos de altíssima pressão e muitas vezes tóxicos. O título dessa aula hoje é um alerta e uma provocação ao mesmo tempo. Por que a maioria dos profissionais vai pirar tentando dar conta de 2026? Eu não estou aqui para te assustar, não, mas para te mostrar uma verdade muito incômoda. A forma como a maioria de nós, muitas vezes, tenta lidar com essa pressão. A forma como a gente tenta estar fadada ao fracasso, ao esgotamento. Tem uma frase que eu li na Harvard Business Review que eu trago para a minha vida. Só permanece no topo quem consegue se manter confortável em situações de muito estresse. Essa frase é do Graham Jones. Ele é um coaching americano que treina executivos e atletas de alta performance. E essa frase, ela traduz exatamente o que a gente vai conversar hoje. A minha promessa para você é muito clara. Eu vou te revelar os erros cruciais que a maioria de nós profissionais comete e que acabam levando a gente ao limite. E acaba nos impedindo de transformar essa pressão diária que a gente vive, em energia para prosperar. E aí você vai entender por que o mais do mesmo não funciona. E o mais importante, você vai começar a enxergar que existe um outro caminho, existe um caminho diferente, um caminho que é possível transformar a pressão corporativa em combustível para a gente continuar crescendo, mesmo em ambientes desafiadores, ambientes tóxicos. Porque todos nós vivemos no meio de um desafio. Essa transformação que você busca, eu estou aqui para te guiar. Então, antes da gente mergulhar a fundo, eu quero que você saiba que eu vou compartilhar aqui não é apenas uma teoria. É um método testado, comprovado por centenas de profissionais que, assim como você, também se sentiam à beira do esgotamento. E hoje, eles prosperam. Existe sempre um antes e um depois da nossa carreira. Isso aconteceu não só comigo, mas também aconteceu com a Thaís Ferraz, que foi minha aluna da última imersão profissional antifrágil. A Thaís entrou na imersão porque ela estava passando por um momento muito delicado. No trabalho dela, ela estava vivendo um ambiente desafiador, num cargo de liderança, que exigia um dinamismo grande para a tomada de decisões. E as demandas, elas eram urgentes. A pressão existia o tempo inteiro. E o diretor para o qual ela se reportava, ele tinha uma grande responsabilidade também e, naturalmente, ele, talvez até sem ter consciência, mas ele acabava transferindo esse estresse para o time. E o time acabava sentindo esse peso muito grande. Mas quando a Thaís começou a participar da imersão, ela foi aplicando as ferramentas que eu fui ensinando, ela foi usando a metodologia no dia a dia dela, de forma prática, e foi criando coragem para tomar decisões muito maiores. Ela foi aprendendo a lidar com situações delicadas, principalmente num ambiente mais tensionado. Então eu vou mostrar a vocês uma situação que ela compartilhou e que marcou o momento da virada. Assiste aí.
O que a imersão ensina, que a gente, nas nossas práticas, que a gente precisa olhar o ambiente, dar aquele respiro, soltar, e aí você vai olhar e poder responder. Mas para isso, é lógico, você vai levar um tempo, mas a gente acha que vai levar muito tempo. Oh, vai levar quantos 5 minutos? Não, é tão rápido que aí você vai lidando com isso e vai ficando cada vez mais rápido, porque a prática vai lidando isso, né? Muito bom, que bom, fico feliz de saber que essa transformação aconteceu em você, né? De Aconteceu você. isso. Quando você estava explicando, aí eu falei, não, mas será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? E a gente ficava, eu pelo menos, né? Fiquei na dúvida. Mas um dia que a pessoa gritou comigo, eu simplesmente. Um diretor chegou e gritou, blá, 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 e eu falei, oi, por que você está gritando comigo? Não estou entendendo qual é o motivo dos gritos. Fulano, vem aqui, senta e conversa comigo. Entendeu? Numa paz muito tranquila. E a pessoa, eu acho que quando eu estava quanto mais tranquila, mais ele ficava nervoso, entendeu? Mas isso é por quê? Porque você está se conhecendo, porque você está se praticando e você está tendo um mecanismo para poder fazer isso. Como vocês viram, foi uma grande transformação para a Thaís. A Thaís identificou que ela soube virar a chave. Ela soube gerenciar a pressão e ser muito assertiva na comunicação. Porque ela foi virando aquele jogo viciado que é natural que exista dentro do mundo corporativo, que é um padrão existente dentro das empresas, né? E que existia anteriormente. Então ela tomou uma posição muito diferente. E isso foi muito incrível. Mas também eu gostaria de mostrar para vocês o depoimento da Camila. A Camila Ventura também foi aluna da imersão e ela era gestora dentro de uma empresa de telecom que também vivia numa pressão constante. E ela compartilhou o quanto que ela estava sem clareza no momento profissional dela, porque ela estava vivendo num momento de muitas dúvidas internas. Então, vamos assistir o depoimento da Camila. Qual era o desafio antes de você entrar, que você estava vivendo, e como é que você enxerga agora que você concluiu a imersão? Bom, eu estava passando por um momento de pressão profissional, né? E não só na empresa, uma pressão profissional interna, de entender se realmente é aquilo que eu queria fazer, é aquilo que fazia sentido para mim. Então, era a pressão do trabalho versus a pressão que eu colocava em mim e para saber entender se era realmente aquilo que eu queria, né? A pressão do trabalho ela vai sempre existir e aí dentro da imersão eu aprendi a dosar, né? Então, primeiro a me controlar, né? Fazer as técnicas de respiração, que eu acho que isso foi muito importante, autorregular, né, me autorregular, então isso foi bem bacana, e usar, né, como propulsor, como próprio você diz, a mola invisível, né, um propulsor para eu poder, né, dentro do caos ali, eu crescer, eu florescer, tirar a terra de cima e aparecer. Então, eu estava num momento de pressão, né, num momento em que eu não conseguia enxergar, estava tudo muito nebuloso, então, estava com dor de cabeça, estava com insônia, então me senti estafada em vários momentos do dia, a ponto de ter que parar para não dar uma resposta ruim para alguém que não justificava, não era aquela situação, não era a pessoa, era eu, né? Então, eu estava neste momento. Com a imersão, passo a passo, módulo a módulo, eu fui aprendendo e conhecendo e entendendo qual era o sentimento que eu estava, o que eu estava buscando, porque eu estava buscando algo que eu não sabia que eu estava buscando, né? É até engraçado falar isso, mas a verdade é essa, eu não sabia o que realmente eu estava buscando quando eu cheguei aqui no Profissional Antifrágil. Eu sabia que eu estava passando por uma situação e que eu precisava, não ia consertar, eu precisava enxergar o que eu queria fazer da minha vida. Então, eu saí de um momento nebuloso e cheguei num ponto onde realmente eu entendi, principalmente o que eu não quero mais na minha vida. Sim, claro, a gente sempre trabalha com pressão, seja na vida da gente, seja profissionalmente falando, mas eu quero controlar essa pressão. Eu quero trabalhar de forma com que eu consiga enxergar. Tem a pressão, sim, mas que eu consiga enxergar o meu próximo passo. Eu saio da imersão enxergando meus próximos passos, né? Eu acho que isso é o mais importante. Nesse depoimento da Camila, a gente percebe o quanto a imersão profissional de frágil trouxe clareza para ela e que ajudou a Camila a identificar o que ela realmente queria e também o que ela não queria, que ela queria deixar para trás. E para que você entenda essa profundidade do que a gente está falando aqui, eu preciso compartilhar um pouquinho também a minha própria experiência, a minha própria jornada. Afinal de contas, o método dos 5 códigos invisíveis de sucesso, ele não nasceu no laboratório. Ele não nasceu também nenhuma teoria de livro, mas sim da minha vida real,
da minha caminhada profissional. Bom, como eu comentei, por décadas, né, mais de 40 anos no mundo corporativo, mais de 30 anos como executiva em posições de liderança. Eu fui uma executiva em ambientes de altíssima pressão, que muitas vezes eram muito desafiadores, respostas rápidas, resultados muito rápidos que tinham que ser entregues. E eu vivi situações que poderiam ter acabado com a minha reputação e também da minha motivação. Só para você ter uma ideia, para exemplificar, eu vou te contar 3 situações que eu vivi. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, no começo da minha carreira como gestora, um diretor tentou me envolver num esquema antiético. Quando eu não aceitei, ele fez de tudo para me derrubar. Mas a minha reputação perante a vice-presidência da empresa falou muito mais alto. E aí, naturalmente, ele não conseguiu executar o que ele queria, que era me mandar embora. Aquilo mexeu muito comigo e, naturalmente, eu procurei outro lugar para trabalhar. A segunda situação foi quando eu me reportava para um CEO que tinha um comportamento muito estressante. Ele tinha o hábito de falar gritando, de fazer brincadeiras num tom de humilhação, que não é legal isso. Ele colocava os diretores um contra os outros em conversinhas paralelas, ou seja, fazia gestão por conflito. E mesmo assim, o meu time continuava batendo recordes de venda. Por quê? Porque eu filtrava, eu não repassava para o meu time aquilo que estava acontecendo. E o terceiro caso foi quando eu me reportava a um diretor que me expôs injustamente na frente dos meus colegas porque ele recebeu uma informação e não se certificou comigo se era verdadeira ou não. E aí, depois que aconteceu isso, eu pedi 5 minutos a sós com ele e eu fui compartilhar com ele como eu tinha me sentido e fui entender a situação. Quando ele percebeu que ele estava equivocado, ele me pediu desculpas, mas o que acabou acontecendo é que 10 dias depois ele me desligou da empresa como uma forma que ele não se sentiu confortável porque foi um assédio moral. Mas até esse dia ele não tinha conseguido me tirar do meu eixo. Em todas essas situações que eu vivi, eu podia ter entrado no jogo deles e acabar me perdendo. Mas eu acabei encontrando formas diferentes de agir. Eu já tinha feito vários cursos, vários treinamentos de técnicas de produtividade, mas nada me encaixava, eu não conseguia me identificar com nada que se encaixasse na minha rotina real. E aí foi quando eu descobri que o problema não era eu. O problema era tentar métodos que não eram pensados para profissionais que viviam sob pressão. E aí nada resolvia. Então, hoje eu vou te mostrar o que foi desenhado exatamente para esse tipo de realidade. Só para você ter uma ideia, eu me via constantemente sobrecarregada, eu vivia me sentindo assim no peso das minhas expectativas, dos chefes abusivos, da necessidade de entregar resultados a qualquer custo. E aí eu estava entrando num ciclo de esgotamento. Eu queria buscar equilíbrio, queria continuar crescendo, mas eu me sentia que eu estava a um passo de me quebrar. Eu estava a um passo, um pouco mais à beira do esgotamento. A sensação era de eu estar pirando, mas eu queria dar conta de tudo, eu queria controlar tudo. Só que eu estava começando a perceber que a minha comunicação começou a ficar diferente, eu comecei a ficar mais irritadiça, sem paciência. Eu não tinha manual. Eu fui aprendendo muitas coisas na marra, trabalhando até tarde, me desculpando e, naturalmente, comprometendo o meu equilíbrio físico e mental, né? Eu fui gerando um estresse crônico e, com o tempo, o que acabou acontecendo é que eu entrei num ciclo de esgotamento e gerou uma síndrome do pânico. Eu cheguei ao ponto de precisar de cuidados médicos. E aí foi quando eu ouvi a recomendação do médico que eu precisava tomar ansiolítico e eu me apavorei. Eu me apavorei porque eu era líder de uma área comercial e meu medo era ficar dependendo de remédios, era que a minha energia pudesse mudar, porque o ansiolítico ele te acalma e eu precisava era dar motivação para a minha equipe. Então eu comecei a buscar outros caminhos. Eu comecei a me aprofundar em cursos de autoconhecimento como uma alternativa para poder voltar a equilibrar. E nesses cursos de autoconhecimento, de técnicas de breathwork, de respiração, eu acabei indo para a Índia e fui fazendo outros cursos lá. Então, gradativamente, eu fui saindo dessa síndrome do pânico e eu comecei a me conectar novamente com o meu eixo. Talvez você já tenha vivido algo semelhante, já tenha sentido um grande esgotamento que parece não ter saída, mas eu quero te dizer que existe saída.
O que começou para mim como uma busca pessoal desesperada para não sucumbir ao estresse, né, não sucumbir à pressão, acabou virando um ponto de virada. E aí eu comecei a observar. Eu comecei a perceber que no meio do caos tinham muitos profissionais que acabavam sabendo lidar com aquela situação, sobreviviam, prosperavam. Eles tinham uma energia que parecia que não se desgastava, era uma resiliência ativa, sabe? Era uma consistência progressiva, uma comunicação firme, um propósito claro. E aquilo começou a me intrigar. E aí eu comecei a perceber que haviam padrões invisíveis que sustentavam tudo aquilo. E eu queria desvendá-los. Então essa busca, ela acabou me levando a me aprofundar em outros tipos de conhecimento. Eu me aprofundei, fui fazer especializações, né, em psicologia positiva, em neurociência e comportamento, ciência do bem-estar, neurociência da respiração, breathwork, liderança transformacional, enfim. Eu comecei a aplicar todas essas práticas de breathwork e rituais testados no meu dia a dia corporativo. E o resultado foi transformador. Eu não apenas parei de me quebrar, mas eu também comecei a usar a pressão que eu recebia como uma forma de virar energia, para me dar combustível efetivamente, para eu dar saltos maiores. Eu comecei a ganhar energia. E, consequentemente, aquilo passou a ficar muito mais claro, muito mais leve, porque eu resgatei o controle remoto das minhas emoções que eu colocava na mão de outras pessoas. Eu percebi que tudo aquilo que eu aplicava intuitivamente, desde o começo da minha carreira, tinha uma base sólida, tinha uma base científica. E hoje, olhando para trás, eu vejo que a minha carreira, ela foi construída em cima do que eu chamo de códigos invisíveis de sucesso, sem eu ter consciência disso. E aí foi assim que eu organizei esses padrões e eu observei que apliquei em mim mesma esses 5 códigos invisíveis de sucesso. É um método que combina uma base científica sólida com uma aplicação prática e imediata. Ele foi pensado e desenhado especificamente para pessoas que nem você, que precisam entregar resultados, que vive no meio do caos, que não quer pagar o preço da exaustão e do aborrecimento, e tampouco do adoecimento. Isso acabou virando um propósito na minha caminhada profissional. Compartilhar esse método com outras pessoas, com outros profissionais. Porque eu não quero que mais ninguém precise passar pelo que eu passei, ou se sentir sozinho nessa jornada. Isso é muito dolorido. Eu sei que tem muita gente que morre por um salário. Então eu sei que você que está aqui comigo está buscando o equilíbrio, um equilíbrio real, sem adoecer. Só que muitas vezes acaba adiando e acaba procrastinando. Acaba deixando de lado o fortalecimento emocional que sustenta todas as nossas decisões. Você já parou para pensar nisso? Eu sei que o meu método é a ponte para essa transformação. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando com você, porque é também importante que você aprenda, que você possa aprender esse caminho, possa encontrar o caminho para transformar essa pressão em energia, em combustível, para você prosperar e conseguir equilibrar todos os pratinhos, as demandas que a gente tem, para você se fortalecer a você mesmo e saber lidar com os desafios que vêm pela frente. Porque você pode mudar de empresa, você pode mudar de desafio profissional, de assumir uma área diferente, mas você tem que estar fortalecido. Agora que você já conhece a minha jornada e a procedência do método, vamos direto ao ponto, o ponto central dessa aula. Por que a maioria dos profissionais vai pirar tentando dar conta de 2026? E a resposta está na forma como a gente lida com algumas situações. Nos jeitos errados, que infelizmente são os mais comuns no mundo corporativo. Então a gente vai desvendar 3 pilares de esgotamento profissional, que são os erros que te impedem de prosperar e te levam à exaustão. Presta atenção nisso. O primeiro pilar do esgotamento é a ilusão da produtividade superficial. O mito de fazer mais. A gente cai nessa armadilha com muita frequência. A maioria de vocês, e eu me incluo nisso, porque no passado eu agia assim, a maioria de nós acredita que para dar conta é preciso fazer mais, trabalhar mais horas de trabalho, mais tarefa, mais esforço. Mas sabe o que acontece? O que acontece é que a gente entra
numa sensação de sobrecarga e a falta de controle cria uma ansiedade muito grande. Ao mesmo tempo, você vive sob estresse e pressão constante. E quando você já está no limite, qualquer pressão ou crítica te abala demais. Sabe por quê? Porque você está tentando sustentar a performance no modo emergência. E isso cobra um preço muito alto dentro da nossa vida, na nossa energia e na nossa clareza mental. Um dos incômodos que eu recebi como registro na pesquisa, que você respondeu provavelmente, a pesquisa que foi respondida, né, por todas as pessoas que se inscreveram na jornada, foi a sobrecarga e a falta de controle. Esse foi um dos principais incômodos. O jeito errado de tentar lidar com isso é abraçar todas as demandas de uma vez só. E dizer sim de uma forma impulsiva, automática. É apagar incêndio o dia inteiro. E chamar isso de produtividade. Porque eu sei que você até entrega, mas por dentro, como é que você está conseguindo equilibrar isso? Por dentro acaba perdendo o controle da própria rotina. Um segundo incômodo foi o estresse e a pressão constante, que é ignorar os sinais que o corpo está mandando, né? Os sinais que a mente já está sendo afetada. Então o jeito errado é a gente normalizar essa tensão como se fosse parte da nossa identidade profissional. No passado a gente achava que estresse dava status, dizer que estava estressado. Mas para pensar, você acorda acelerado, passa o dia inteiro em modo de urgência, descansa com culpa. E aí você empurra o cansaço de lado. A irritação, a dificuldade de concentração. A gente acha que é normal se sentir exausto num ambiente sob pressão. A gente normaliza isso. Mas isso é um erro fatal, que compromete a nossa capacidade física e emocional, que são as bases da nossa performance. Talvez a gente esqueça de observar isso. Uma outra dor, terceira dor, que apresentou até na pesquisa, foi que qualquer pressão ou crítica acaba abalando a pessoa, acaba abalando o profissional. E aí o jeito errado de agir é se culpar porque você está sensível, quando na verdade o seu sistema nervoso é que está no limite, está saturado. E consequentemente qualquer crítica acaba virando ameaça, uma cobrança vira peso, e aí você começa a reagir mais do que escolher. A verdadeira produtividade não é sobre fazer mais, mas sim sobre ter energia. Ter energia e ter foco para fazer o que realmente importa, de uma forma sustentável, porque senão você não vai aguentar. Quando você fortalece a sua base, que é o corpo, a mente e a emoção, a crítica que acontece deixa de te derrubar e vira apenas uma informação que você pode usar ou não. É sobre entender que se você ignora a base, o topo desmorona. Agora eu gostaria de te apresentar o segundo pilar do esgotamento. A cegueira para habilidades invisíveis, ou seja, foco no óbvio. O óbvio precisa ser dito. O segundo pilar é focar apenas naquilo que é visível aos nossos olhos, o que é mensurável, ignorando o que realmente sustenta a alta performance, que eu acabei de comentar. O mundo real são pessoas, é gente. Então, mais um desafio apontado na pesquisa foi aprender a ter uma comunicação assertiva com a liderança, com o time. Como é que a gente faz tudo isso se a gente está esgotado, está estressado? Então, deixa eu te contar o que eu já vivi na minha caminhada, na minha jornada corporativa. O jeito errado é tentar melhorar a comunicação só com técnica. Então quando alguém falar isso para você, fala isso, isso, isso. Diga nesse tom de voz ou naquele tom de voz. Você aprende modelo, frase pronta, método, mas na hora H você trava. Ou você engole para evitar atrito. Ou acaba falando atravessado, quando alguma coisa já passou do limite. Você começa a viver em modo de defesa, se protege, se fecha, você fica desconfiado. E isso acaba consumindo muito mais energia. Você tenta melhorar a sua comunicação, mas continua se calando. Quando acontece por exemplo, uma reunião crítica, ou acaba explodindo no momento de conflito.
Você sabe por que isso acontece? Porque a raiz do problema não está na técnica de comunicação. A raiz do problema está na sua resiliência emocional, está na sua autorregulação, na sua voz interna, na sua capacidade de se posicionar com firmeza sem perder o respeito. A maioria dos profissionais tenta resolver isso com dicas de comunicação, mas continua travando, continua se calando ou até se desgastando. A maioria dos métodos de desenvolvimento acabam ensinando, se concentram muito mais em habilidades como a comunicação, como gestão de projetos, como liderança de equipes, que você tem que ter uma escuta ativa. Tudo isso é extremamente importante, mas são apenas a ponta do iceberg. E o principal desafio que vocês responderam lá na pesquisa foi aprender como é que eu aprendo a lidar com pessoas difíceis ou ambientes tóxicos. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. A gente não muda ninguém. A gente não tem esse poder de controlar. Mas o jeito errado de agir é acreditar que para crescer num ambiente corporativo a gente precisa entrar nos joguinhos políticos, que a gente precisa aceitar a injustiça, que a gente precisa puxar o saco, ou se deixar afetar por chefes ou colegas difíceis. O jeito errado de agir é permitir que os outros acessem o nosso controle remoto das emoções. É o que aconteceu comigo. Eu inconscientemente permitia que as pessoas apertassem os botões da raiva, da frustração, de me deixar mais irritado ainda. Mais um desafio registrado é subestimar o poder da resiliência e do propósito. Porque muitas vezes a gente acha que resiliência é aguentar mais do que a gente pode aguentar. Que a gente tem que ficar calado, engolir sapo. E que o propósito é alguma coisa bonitinha para se falar. Na verdade, dentro da imersão, o segundo módulo da imersão, que é a mola invisível, é que te faz recuperar rapidamente das quedas e te impulsiona para algo muito maior. E o quinto módulo, que é o portal oculto, que ele transforma as crises em oportunidades. Oportunidades da gente se reinventar. Sem eles, você se sente estagnado. E você acaba sentindo que falta clareza para você ter uma direção para onde você quer ir efetivamente. O que realmente muda o seu jogo não é falar melhor, e sim sustentar uma voz firme sem perder o equilíbrio. É a autorregulação em tempo real. Quem desenvolve essas habilidades invisíveis deixa de ser um refém do ambiente e começa efetivamente a liderar suas próprias respostas. O que realmente diferencia quem cresce em ambientes de pressão são as habilidades invisíveis: energia para se posicionar, antifragilidade, consistência, voz firme, comunicação assertiva e o propósito. Esses são os diferenciais de profissionais que vão conseguir evoluir, que vão conseguir prosperar. E o meu método atua exatamente nessas bases, que são o verdadeiro motor da alta performance. E o terceiro e último pilar do esgotamento é a falta de um mapa pessoal antifrágil. O ceticismo e o medo de não conseguir aplicar. Então, imagina, é quando você até entende o que você precisa fazer, mas você não consegue aplicar. Não consegue aplicar de uma forma consistente, de dar continuidade efetivamente. A pessoa trabalha muito, tenta várias coisas, mas sente que não sai do lugar. Perde a vontade, perde o engajamento, perde o propósito, perde o sentido. Isso gera estagnação, desânimo, um ceticismo silencioso e fica se perguntando: ai, será que eu consigo mudar mesmo? Poxa, eu sou assim mesmo, eu acho que eu não consigo mudar. Será que isso comigo funciona? Esse terceiro e último pilar do esgotamento é a ausência de um método estruturado, validado e, acima de tudo, aplicável à sua realidade. Certamente, muitos de vocês já tentaram de tudo,
E o resultado foi um ceticismo compreensível, naturalmente, né? E o medo de não conseguir aplicar isso, porque fala, nossa, mas eu não consigo dar continuidade daquilo que eu aprendi. E dentro desse pilar se encaixa mais um incômodo que foi expressado por vocês na pesquisa, que é estar estagnado, se sentir estagnado, sem direção, disfarçado, uma estagnação disfarçada de esforço. O jeito errado é continuar repetindo o mesmo modo de operar, esperando um resultado diferente. Imagina o seguinte, você trabalha muito, mas sente que não está construindo alguma coisa sólida, está só sobrevivendo. Então, mais um risco é confiar em receitas de bolo genéricas. Porque você busca soluções rápidas, dicas soltas, métodos que prometem milagres, mas que não foram criados para profissionais sob pressão real. E aí não tem uma base científica que sustente tudo isso. E aí isso gera a objeção. A dúvida se os métodos realmente funcionam para aquela situação e o ceticismo sobre manter o resultado a longo prazo. E aí chega um determinado momento, joga a toalha. E por último, não ter um plano de ação claro e adaptável para a sua rotina, fica difícil. Você aprende os conceitos, você não sabe como transformá-los em rituais semanais, micrometas que geram consistência progressiva. Então, o medo de não conseguir aplicar por falta de disciplina ou apoio é real, porque o método não te dá um mapa claro. Antifragilidade não é motivação, é mapa. É clareza prática do que fazer quando o dia aperta. O que fazer quando você entra numa reunião desafiadora. O que fazer quando você vive em um ambiente tóxico. Um método que não depende de perfeição, e sim de uma consistência inteligente com rituais simples que vão caber na sua realidade. O meu método não é uma receita de bolo. É um mapa pessoal, antifrágil, fundamentado em psicologia positiva, neurociência, comportamento, breathwork, que são técnicas, ferramentas para regulação, autorregulação emocional, a ciência do bem-estar, mas traduzido tudo isso para rituais simples, checklists semanais, exercícios, ferramentas práticas que vão caber na sua vida. E muito rapidamente o efeito. Ele te dá uma clareza e uma direção de um plano prático para a sua vida, fortalecendo as suas decisões. E também para você saber os próximos passos, garantindo que não apenas você tenha conhecimento, mas tenha uma aplicação real, sustentada. Então, o que a gente viu hoje? Hoje a gente desvendou nessa primeira aula, nós desvendamos os 3 pilares do esgotamento profissional. E nessa aula também a gente pensou sobre os jeitos, as formas erradas que a maioria dos profissionais usa para tentar dar conta de tantas demandas do ano de 2026, que é a ilusão da produtividade superficial, que é a cegueira para as habilidades invisíveis e a falta de um mapa pessoal, antifrágil. Então, você percebeu que focar apenas no esforço visível e ignorar as bases internas é uma receita para o fracasso e o esgotamento. Mas a boa notícia é que existe um jeito certo. Existe um caminho para a gente transformar essa pressão em força, em energia a seu favor. E na próxima aula, na aula 2, eu vou te apresentar o método dos 5 códigos invisíveis do sucesso. E aí você vai conhecer um pouquinho mais, você vai descobrir como é que esses códigos atuam nessas habilidades invisíveis que realmente sustentam a alta performance. E como é que eles podem ser o seu diferencial para você prosperar em qualquer ambiente desafiador, sem você se quebrar. Porque você vai aprender a resgatar o controle remoto das suas emoções e não colocar mais nas mãos de ninguém. Então, prepare-se para uma virada de chave. Para não perder a próxima aula e continuar nessa jornada de transformação, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade exclusiva no Facebook. Porque lá você vai poder trocar ideias, fazer perguntas, se conectar com outros profissionais que, assim como você, estão buscando crescimento real e sustentável.
A divulgação da aula 2 e dos conteúdos exclusivos também será feita por lá. E também vai ser feita pelo nosso grupo de WhatsApp e por e-mail, naturalmente. Então, não fique de fora. Entre agora mesmo na comunidade e garanta que você vai receber todas as novidades por lá. Então, te vejo na próxima aula e eu quero dizer para você que vem muita coisa boa pela frente. Enquanto isso, inspire, expire e não pire, nem no mundo corporativo, nem fora dele. Até amanhã.